Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo formato do programa Altas Histórias, é o Altas Histórias Maps. Esse primeiro episódio é muito especial, pois ele foi feito com o Fomento Cultura Presente, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A Secretaria, muito obrigado. Esse projeto foi realizado durante a pandemia do Covid-19. Então eu pensei, como eu vou contar a história da nossa cidade sem sair de casa? Daí a ideia veio. Eu vou contar para vocês altas histórias sobre o Rio de Janeiro, usando um programa que você com certeza já ouviu falar, que é o Google Maps. É praticamente uma gameplay, só que usando mapas do Rio de Janeiro e contando a história de cada cantinho dessa cidade e desse estado. Obviamente não dá para contar a história do Rio de Janeiro inteira num episódio só. Esse daqui já vai ficar longo, mas não tem como mesmo. Mas esse é apenas o primeiro episódio desse novo formato do Altas Histórias, que eu tenho certeza que você vai curtir. Rio de Janeiro, por que esse nome? Como foi que aconteceu? Bem, para falar sobre isso, evidentemente, temos que voltar muito no tempo. E, obviamente, também não vamos falar da história do Rio de Janeiro sem falar que antes da chegada dos portugueses, já tinha muita gente aqui nesse paizão. Esse país, gente, era completamente tomado por tribos indígenas. E aí, o que aconteceu? Os portugueses, eles eram os grandes maiorais da navegação na época. Estamos falando do século XV, né? Portugal era um país muito interessante em vários aspectos, inclusive nessa parte de navegação. Os caras descobriram várias terras, os caras dominaram vários lugares com as suas navegações. E uma coisa também que dava muito dinheiro para Portugal eram as especiarias que eram encontradas, em sua grande maioria, aqui nas Índias. Essas mercadorias, nessa logística de pegar toda essa área aqui, Europa e tal, até Portugal, tinha tanto imposto que seria muito mais barato, né, a coroa investir em armadas, né, que vinham de navios e tal, para dar a volta aqui na África inteira, até chegar na Índia, pegar as suas coisas e depois regressar para Portugal. Só que beleza, navegação a gente sabe que não é nada fácil. No nosso planeta nós temos uma coisa chamada correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas acontecem na mesma direção sempre, né? Enfim, não sou especialista nisso, mas só para dar uma visão para vocês. Aqui, nessa região aqui, entre o Brasil, entre o continente sul-americano e o continente africano, a gente tem uma corrente chamada corrente do Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné é esse buraco aqui, essa reentrância aqui. A correnteza, gente, ela faz exatamente isso aqui, ó. A correnteza ela vai nessa direção, os ventos vão todos nessa direção. E aqui para cima, nós temos uma corrente marítima que vai no sentido inverso, no sentido horário. Ela faz isso aqui, ó. Aqui nós temos uma corrente que joga para cá e aqui nós temos uma corrente que joga para cá. Os navegadores portugueses queriam sair com as suas armadas, né? E vinham para cá, vinham navegando, e eles queriam contornar, evidentemente, o continente africano, vir costeando aqui, passar aqui por baixo, que era chamada de Cabo das Tormentas, que depois foi chamado carinhosamente de Cabo da Boa Esperança, né? Porque era um local brabo pra galera passar de navio. Eles tinham que passar por essa tormenta aqui e vinham em direção às Índias. Só que navegar contra a corrente era algo muito bizarro. Um dos grandes navegadores que Portugal já teve foi um cara chamado Vasco da Gama. E ele descobriu uma tática, né, que era o seguinte: se ele, ao invés de vir contra a correnteza, contra os ventos, viesse abrindo um pouquinho mais a curva, ele vinha pegando uma curva para cá, para cá, para cá, perdia a força da correnteza e aí no final dessa curva ele voltava para a África. Por quê? Porque a corrente era aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. A partir do momento que ele chega aqui, ele vem de boa com a correnteza para cá. Aí ele passa aqui pelo Cabo das Tormentas, ia para a Índia e tudo mais. Vasco da Gama fez isso em 1497. Daí, evidentemente, quando ele passou por aqui, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. Provavelmente por algum tipo de pássaro que ele viu voando. Enfim, por uma quantidade de coisas. Ele provavelmente já devia ter tido uma ideia de que, opa, tem coisa por ali. Tanto é que tempos depois ele passou esse bizu para um cara chamado Pedro Álvares Cabral. E Pedro Álvares Cabral, seguindo essa técnica de fazer essa curva aberta aqui na correnteza, fez a mesma coisa e encontrou uma série de coisas. Encontrou pássaros costeiros, encontrou uma planta chamada botelho boiando, né, no mar e tal. Então ele pensou, cara, tem coisa aqui, tem caroço nesse angu. E finalmente encontraram terra, né? Foi a chamada Terra Vista. E eles
fizeram esse encontro aqui, ó. Bahia. Beleza. Tiveram esse encontro, foram lá, fizeram amizade com os índios, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que eu indico vários livros para vocês, inclusive o livro chamado A Viagem do Descobrimento, do grande historiador, jornalista, historiador, Eduardo Bueno, que é o Peninha, tem um canal maravilhoso no YouTube também. Ele fala com muitos e riquíssimos detalhes. Beleza, Pedro Álvares Cabral foi lá, pum. E obviamente ele não ia perder a missão dele, que era ir até as Índias. Quando Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, ele não pensou em explorar terras antes nunca vistas, né? Eles queriam ir para as Índias. E aí, beleza. Ainda de lambuja, descobriram o Brasil, pegaram uma quantidade enorme de pau-brasil, pegaram uma quantidade enorme de amostras de animais, de plantas e etc e tal, e aí seguiram rumo à África. Chegaram às Índias, eles tiveram grandes batalhas, pegaram um monte de especiarias e voltaram, né, com uma quantidade muito reduzida de barcos e de homens, voltaram para Portugal e fizeram uma grande fortuna. Daí, com essa notícia de que tinha uma terra ali que a galera não sabia o que era, tal, mandaram outra expedição. E um cara que estava nessa expedição foi um cara chamado Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, ele veio numa expedição que veio fazendo esse mesmo caminho, aí chegou aqui, encontrou as ilhas aqui do arquipélago de Fernando de Noronha. Foi uma viagem de reconhecimento dessas terras recém-descobertas. Vamos ver se dá para ganhar dinheiro nessa terra, vamos ver o que tem de especial nessa terra. E Américo Vespúcio fez isso. Ele veio descendo por todo o território, ele foi atracando em alguns lugares. E os locais onde ele ancorava, ele batizava com o nome do santo do dia, né? Porque todos os dias tem um santo respectivo no calendário que eles usavam. Daí ele saiu batizando. Como no dia 16 de agosto, que eles chegaram no Cabo de São Roque, né, no Rio Grande do Norte. Daí então eles foram descendo até Rio de Janeiro, chegaram aqui nessa área aqui de Arraial do Cabo, né, o Cabo Frio, obviamente porque se a gente olhar daqui é um lugar que seria de muito fácil a ancoragem, né, porque você vê que aqui o mar não é mais tranquilo, né, a galera geralmente os piratas, esses navegadores, eles paravam para descanso nessas pequenas reentrâncias de mar e daqui eles foram descendo. Daí no dia 1º de janeiro de 1502 eles chegaram nesse lugar maravilhoso. Só que eles não entraram. Eles viram que era entrada, né, de água, né, então eles entraram e imaginaram, cara, isso aqui é um rio. Eu li uma história muito interessante que no dia 1º de janeiro teria sido a data de circuncisão de Jesus Cristo. Mas, obviamente, eles não iam batizar o nome do local de Rio da Circuncisão. Então, ficou Rio de Janeiro. Foi em janeiro, parecia um rio, Rio de Janeiro. E eles foram descendo e tal, e fazendo as outras anotações e as análises dele. Pois bem, outros navegadores vieram para cá e resolveram entrar e ficaram espantados com o que viram. Como esses caras estavam em alto mar durante muito tempo, a primeira coisa que os caras querem fazer é pegar água limpa. E eles conseguiram água limpa, gente, nesse local aqui, ó. Vamos usar aqui a tecnologia do Google para a gente passear da seguinte maneira. Eles vieram com os barquinhos dele, e chegaram num local que tinha um riozinho com uma água maravilhosamente potável, que era o Rio Carioca. O Rio Carioca, gente, quando a gente está vendo o Flamengo aqui, esses locais todos, até a parte aqui do aeroporto de Santos Dumont, a gente tem que levar uma coisa em consideração. Tudo isso aqui é aterro. Aterro feito pela mão do homem, feito com pedras de demolição de montes e de morros que tinham aqui na cidade. O aterro do Flamengo tem várias camadas de aterro. Então a gente tem que levar em consideração que naquela época o mar vinha até aqui, ó. Batia até aqui. Onde vocês estão vendo aqui, ó, a rua da Praia do Flamengo, né, a rua do aterro, vocês têm que imaginar que a água vinha até aqui. E o que acontece? Aqui tem um restaurante, que era o antigo Porcão Rios, agora é Assador Rios, pelo que parece, né? Tem esse trechinho aqui, que é onde desemboca o quê? O Rio Carioca. Gente, esse Rio Carioca devia ser mais ou menos por aqui, né? E nesse local, nessa fonte de água potável, eles construíram uma casa de pedra. E essa casa de pedra, ela deu a entender, alguns historiadores e pesquisadores, que aí seria a origem do nome Carioca. Porque eles pegaram a etimologia de Carioca seria Cari, que seria homem branco, e Oca, que é casa. Então, casa de homem branco, porque a casa de pedra foi feita por um homem branco. Mas outros historiadores e outros pesquisadores estão acabando com essa teoria, falando que Carioca era o nome de uma aldeia indígena que tinha aqui na área do
Outeiro da Glória, né? Que foi um lugar muito importante, que é aqui, ó. A gente vai falar também sobre ele daqui a pouquinho. Isso vocês podem ler no livro Rio Antes do Rio, que é do excelentíssimo Rafa Freitas, um cara, um excelente pesquisador. Você não encontra mais esse livro em qualquer lugar, tem que comprar agora só em sebo ou pela internet. Enfim, vale a pena, porque ele faz o panorama das aldeias todas que tinham aqui, cara. Ele estudou bastante sobre a cultura indígena local e tem muita informação bacana. Leiam esse livro. Aí tudo bem. Casa de Pedra foi feita aqui, tudo bem, e aí eles voltaram, né, para Portugal e durante um tempo essas terras foram esquecidas. Enquanto isso, sabendo os rumores de terras recém-descobertas, outros grandes navegadores abriram o olho, que foram os franceses. A França tinha muitos navegadores que, inclusive, tinham um hábito, né, que era o hábito de roubar. Mas não era um roubo comum, né? Naquela época existia as cartas de corso. As cartas de corso eram nada menos que as cartas que os reis, né, autorizavam expedições privadas, né? O cara tinha dinheiro, armava uma frota para ir explorar as terras e pegar riquezas, eles bancavam isso e depois repartiam os ganhos que eles tinham. Uma das coisas que mais movimentava, né, o capital era o comércio de tecidos e o tingimento de tecidos. Eles, obviamente, aproveitavam os recursos naturais para tingimento. E uma coisinha que ajudava muito a tingir, de uma cor bem diferente, era uma madeira de uma árvore chamada pau-brasil. Gente, o Brasil era abarrotado de pau-brasil. Então, o que esses franceses fizeram? Eles vinham para cá, paravam em alguns locais aqui do Brasil, e diferente dos portugueses que já chegavam e muitas vezes caíam na porrada e escravizavam os índios, os franceses comercializavam. Então, eles trocavam coisas interessantes, né, para os índios e pegavam para o Brasil, pegavam espécimes animais, pegavam exemplares de fauna, flora, de uma maneira em geral. Até índios, vários índios subiram nos barcos e foram para a Europa junto com eles. Esses franceses fizeram isso em vários locais aqui do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro. Só que um belo dia, uma expedição montada por um cara chamado Nicolas Durand de Villegagnon saiu da França em 1555 e eles tinham um projeto muito interessante chamado França Antártica. Daí, eles escolheram um local muito interessante. Entrando na Baía de Guanabara, a gente chega aqui perto, colado, né, ao aeroporto do Santos Dumont, que é um aterro. Eles chegam a essa ilha aqui, ó, que é a ilha onde tem a atual Escola Naval. Essa Escola Naval, ela foi feita, você pode até ver aqui, ó, que embaixo ela tem uma muralha como se fosse de um forte. E esse forte era do Forte de Coligny. Esse Forte de Coligny, ele foi, né, fez parte desse projeto da França Antártica, foi levantada por franceses e alguns indígenas, né, que eles conseguiram a mão de obra, e fizeram, né, foi a primeira ideia de urbanização que rolou aqui no Rio de Janeiro pelos europeus. Fizeram uma pequena cidade chamada Henryville, em homenagem ao rei Henrique II da França. Ela ficou durante 10 anos aqui na chamada França Antártica. O que acontecia, gente? Nessa época, já quebrava-se o pau entre os próprios indígenas. Várias tribos moravam aqui e várias delas se guerreavam umas com as outras. A história é bem complicada, eu não quero entrar em detalhes para não cometer nenhum equívoco. Mas no final das contas, algumas tribos eram rivais. Os portugueses e os franceses também eram rivais. Os franceses conseguiram tribos aliadas e os portugueses conseguiram outras tribos aliadas que eram inimigas das tribos aliadas dos franceses. No final das contas, gente, um usou o outro para quebrar o pau e conseguir manter o controle em cima dos seus territórios. Quando os portugueses chegaram aqui para ver o que estava acontecendo com as terras recém-descobertas, que souberam que tinham franceses atacando, e os portugueses fizeram o quê? Eles disseram, não, a gente vai ter que fundar essa cidade. A gente precisa mostrar para esses caras que é o dono daqui. Então eles fizeram o marco da fundação da cidade, que foi feita aqui na Urca, exatamente aqui, ó, onde tem hoje aqui toda uma área militar. E aqui tem uma pracinha, né, que aqui foi o local onde foi levantada esse marco de pedra. Inclusive esse marco de pedra, hoje ele está na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. O nome de fundação, feita aqui na Urca ainda,
foi São Sebastião do Rio de Janeiro. Depois ele foi transferido para o Morro do Castelo, que também foi implodido, né? Que a gente vai falar já já. Conclusão, os franceses foram expulsos e a cidade do Rio de Janeiro foi fundada. Inclusive, uma das coisas bem brabas que aconteceram foi a morte do Estácio de Sá em 1567. Teve uma batalha chamada Batalha do Uruçu-Mirim, na qual o Estácio de Sá foi atingido por uma flecha envenenada de um índio tamoio. E essa flecha envenenada acertou nele e ele ficou durante um mês convalescido lá no acampamento e morreu provavelmente de uma infecção generalizada. A Batalha de Uruçu-Mirim, ela aconteceu no sopé aqui do Morro do Outeiro da Glória. Vamos lembrar de novo que toda essa área aqui era mar e toda essa área aqui era morro. A gente pode ver em diversas pinturas antigas, até mesmo mais recentes, que isso daqui realmente era tudo mato e tudo água. Aqui nós temos o Aterro do Flamengo, que você pode inclusive saber muitos detalhes sobre ele no episódio especial que eu fiz sobre o Aterro do Flamengo, que está muito legal, com várias entrevistas e fala sobre todo esse processo de aterramento até o aeroporto de Santos Dumont. E aqui a gente já começa a ver umas coisas interessantes. Gente, o vídeo vai ficar muito extenso, então se eu falar na ordem cronológica, cara, vai dar uma série de algumas horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar por lugares interessantes que eu acho interessante vocês conhecerem e falar um pouco sobre a história deles, né? Vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente está no Google Maps, eu sou rato de mapa, sou rato de Google Maps, eu gosto de passear para tentar ver sítios históricos. Como é que eu descubro isso? Estou passeando por aqui, eu vejo pelos telhados e pelo tipo de construção. Tem uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, a gente vindo aqui para a área do Cosme Velho. Cosme Velho é aqui, a gente está aqui, vamos botar o mapinha direitinho aqui, do jeito que a gente conhece o Rio de Janeiro, tá? Isso aqui é uma gameplay de história, galera. A gente está aqui, Cosme Velho. Aqui, falando antes de falar do Cosme Velho, a gente vai falar sobre um local, um ponto turístico, que foi um dos pontos mais importantes da nossa cidade, que foi responsável pelo abastecimento de água, que é o Aqueduto da Carioca, mais conhecido como os Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa, eles ficam, obviamente, aqui na região da Lapa, né? E esse aqueduto, ele levava a água até aqui a uma região que eu tinha conhecido como Largo da Carioca. Os Arcos da Lapa, eles passam por aqui, vem vindo. Nesse pedaço todo aqui, gente, existia um morro, que era o Morro de Santo Antônio. Esse Morro de Santo Antônio, você ainda consegue ver alguns resquícios dele aqui, quando você está nessa parte aqui dos Arcos da Lapa, você vê que tem esse morrinho e tem um corte aqui no meio. Se você não sabia o que era isso, né? Você agora sabe. Isso aqui é o resquício, né? O pedacinho do sopé do Morro de Santo Antônio, que compreendia toda essa área aqui, até esse outro resquício de morro, que fica aqui no local onde é ao Largo da Carioca. Aqui é o Convento de Santo Antônio. Como vocês podem ver aqui, Convento de Santo Antônio, Morro de Santo Antônio, evidentemente. Aqui, gente, tinha uma fonte, tinha um chafariz, que esse chafariz é o que abastecia a cidade. O chafariz, ele ficava mais ou menos nessa área aqui, O chafariz, ele teve algumas versões, né? Uma versão menor, outra versão um pouquinho maior, outra versão monstruosa, que foi demolida e hoje em dia, infelizmente, não virou nada, né? A galera, nossa gestão passada não dava tanta ideia para isso. Por que eu estou falando isso? Porque durante um tempo aqui foi o ponto final das águas que vinham pelo Aqueduto da Carioca e vinham pelos morros aqui de Santa Teresa. Inclusive você pode ver o percurso todinho. Eu fiz uma animação no episódio falando sobre a história dos Arcos da Lapa. E ele vem, gente, de uma água que vem lá do Cosme Velho. O Cosme Velho tem um ponto turístico muito interessante, que é o Largo do Boticário. Aqui é como se fosse uma pequena ruazinha, né? Que você tem um largo que tem um casario muito interessante. Então o passeio ali é realmente uma viagem no tempo. E aqui era o Largo do Boticário, que era onde morava um boticário muito importante. O boticário, na verdade, não era marca de perfume, como a gente está acostumado a ouvir. O boticário era o cara que fazia os remédios da época, né? Fazia as boticas. Ele tinha um monte de ervas. Por aqui ainda passa um trechinho de um rio, que é o Rio Carioca. A sua nascente é no Hospital Adventista Silvestre, aqui nessas proximidades, né? E olha que interessante, não sei se você conhece o Hospital Silvestre, no Cosme Velho.
Olha como é que ele é imponente, cara. Ele foi feito num local, olha como é que é o visual dele. Dá pra gente ver aquilo pelo Google Maps de uma maneira bem precisa. Qual é a visão que os caras têm lá de cima. Ou seja, as construções antigas, elas eram bem monumentais, né? Diferente de hoje. Mas as águas, elas nasciam nessa área, elas vinham, né? Até o rio Carioca, que vinha aqui, razoavelmente perto. Só que o homem, né, construiu um aqueduto que vinha daqui até o centro da cidade. Por quê? O centro da cidade, gente, era o local que era realmente a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive os mais antigos dizem: eu vou lá no centro da cidade. Eu falo isso: amanhã acho que eu vou lá na cidade. Você não vai na cidade, você vai ao centro da cidade. Eu vou lá na cidade. A cidade, gente, do Rio de Janeiro, durante muitos e muitos anos, ela compreendia só esse pedaço aqui. Era só isso daqui. Vamos ver agora uma sobreposição com mapas antigos para vocês terem uma ideia. Era o chamado quadrilátero, né, do centro, que compreendia 4 morros. O Morro de São Bento, que hoje tem aqui o Mosteiro de São Bento, né? O Mosteiro de São Bento é uma construção seiscentista ainda, né? E é muito interessante porque tem uma pintura de Debré que ele mostra o desembarque da princesa Leopoldina, que foi a primeira esposa de Dom Pedro I. O desembarque foi exatamente aqui, onde hoje é o Boulevard Olímpico. Infelizmente o Google Maps ainda não fez essa atualização do Boulevard Olímpico. Como vocês podem ver, o Museu do Amanhã ainda está em construção, mas hoje com certeza essa área aqui está linda, deu uma revitalizada bem legal, enfim. Mas, voltando ao assunto, compreendia o Morro de São Bento, compreendia o Morro da Conceição, compreendia o Morro de Santo Antônio, que é onde fica o convento de Santo Antônio, aqui no Lago da Carioca, e compreendia o Morro do Castelo. O Morro do Castelo, gente, ele foi demolido, né, e suas pedras, parte delas, né, foram usadas para fazer o aterramento, porque, mais uma vez, o mar vinha até aqui em cima. E isso está muito bem contado no episódio do Aterro do Flamengo também. O Morro do Castelo, ele ficava aqui nessa área aqui da Esplanada, essa área aqui da região do bairro Castelo, né? Você só tem um resquício desse morro, que é no local chamado Ladeira da Misericórdia, que fica aqui, ó. Se a gente olhar bem, ó, aqui é onde tem o fórum, né, o tribunal e tudo mais. Aqui a gente está vendo a Receita Federal, só para a gente se situar, né? Aqui no bairro do Castelo. Aqui é a Praça 15, as barcas para Niterói, etc. Aqui a gente tem o Museu Histórico Nacional, não confundam com o Museu Nacional, que é o de São Cristóvão. E aqui a gente tem a Santa Casa de Misericórdia. A Ladeira da Misericórdia, gente, vocês conseguem ver que tem como se fosse um pedacinho de morro aqui, né? É o único resquício do morro que a gente tem hoje. A Ladeira da Misericórdia foi a primeira rua da nossa cidade. E a gente ainda consegue ter acesso a ela, né? Ainda consegue ter ainda uma ideia. E, obviamente, essas instalações antigas aqui, a gente tem acesso a eles e pode ver que são construções muito bonitas. E a gente aqui tem uma construção que ela fazia exatamente esse limite do mar com o morro, que é a igreja de Santa Luzia. Essa igreja de Santa Luzia é uma igreja muito bonitinha, vale a pena você conferir, é uma igreja muito antiga e dizem algumas histórias que nessa proximidade, né, vou mostrar aqui umas ilustrações antigas para vocês verem como é que era na época. Essa igreja aqui, nas proximidades, tinha uma forca, a forca da cidade era aqui. Mas aqui na frente, gente, tem aqui a Cinelândia. Cinelândia que já foi polo de cinema aqui do Rio de Janeiro, muito importante. Um local onde tem o Teatro Municipal, um local onde tem o Museu Nacional de Belas Artes, um local onde tem a nossa Biblioteca Nacional e também o Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, o Centro Cultural da Justiça Federal, que é muito interessante, tem várias exposições legais e vale muito a pena conferir. Aqui é a nossa Câmara Municipal, onde ficam os vereadores do Rio de Janeiro. E esse local aqui fazia também limite com o Morro do Castelo. Aqui, fazendo a ligação da Cinelândia com o Largo da Carioca, a gente tem a Rua 13 de Maio. Dia 13 de maio, com certeza você já sabe, né, o dia da abolição dos escravos.
A Rua 13 de Maio, ela era chamada de Rua da Guarda Velha. Uma das funções era fazer a guarda da fonte aqui do Largo da Carioca, porque obviamente o abastecimento era feito, né, com as águas que paravam ali. Então tinha empurra-empurra, tinha troca-tapa, tinha soco na costela, e para conter, né, esses brigões, tinham soldados da Guarda Velha e a base deles era nessa rua aqui. Aqui nós temos a Rua da Carioca, rua que foi conhecida durante muito tempo pelas lojas de instrumentos musicais, né? Aqui já foi conhecida como Rua do Egito, como a Rua do Piolho. Eu não sei agora, eu acho que foi essa rua e durante tempo foi chamada de Sucussarará, porque nessa rua morava um médico que ele curava a hemorroida da galera. Então era tipo uma brincadeira, tipo Sucussarará. Olha que criatividade na época, né? Aqui, gente, a gente tem a Rua Uruguaiana, uma rua muito conhecida porque ela desemboca no local muito especial, que é o nosso Mercadão Popular da Uruguaiana, perto do Saara, que é um local muito fabuloso e é onde você consegue viajar no tempo por causa da arquitetura que tem no local, tanto das casas como das igrejas que tem aqui. A Rua Uruguaiana, gente, ela é uma rua que antigamente ela era conhecida como Rua da Vala, porque era uma rua onde construíram uma vala que ela servia para drenar uma lagoa que tinha aqui atrás, bem nessa área aqui, até aqui, a área onde tem o Pier Mauá. Daí do Largo da Carioca, mais um pouquinho para cima, nós temos aqui, gente, a Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes, gente, é um local muito charmoso, não só por conta do casario que ainda resta aqui, né? E por ela ser vizinha, né, do Saara, onde você vê até pelas próprias telhas, né, como eu disse no começo do programa, que a gente consegue saber que o local é histórico pela disposição dos telhados. Aqui é um local que tem várias construções interessantes. Aqui a gente tem o Teatro João Caetano. Gente, o Teatro João Caetano era o teatro do rei, Dom João VI mandou fazer. E esse teatro ele foi responsável pelo início da vida noturna aqui na cidade do Rio de Janeiro. Porque não tinha luz, né? Não tinha energia elétrica, então obviamente anoitecia, ficava tudo escuro. Então o que as pessoas iam fazer nas ruas, né? Só que com a criação dos teatros, você fomentou a criação das confeitarias, os cafés. Onde tem esse prédio aqui, era uma construçãozinha de 2 andares, que foi muito especial. Nela funcionou uma cafeteria chamada A Fama do Café com Leite, de um cara conhecido como Braguinha, e ele foi o cara que inventou o termo cafezinho carioca. Eu estou falando sobre essa história no episódio especial sobre a história do cafezinho carioca no programa Altas Histórias. Era feita bem aqui, mas aqui, gente, a gente tem a igreja de Nossa Senhora da Lampadosa. Aqui foi um local muito doido, porque aqui diz a história que foi onde Tiradentes fez a sua última prece antes de ser enforcado. Por isso que o nome dessa praça aqui é Praça Tiradentes. Ao contrário do que muitos dizem, Tiradentes não foi enforcado aqui. Se eu não me engano, ele foi enforcado num local era próximo ao cruzamento da Avenida Passos com a Rua Senhor dos Passos, mais ou menos por aqui. E a Via Crucis, né, do Tiradentes foi feita da Assembleia, né, a Assembleia que é aqui na Praça 15, né? A Praça 15, onde tem o Museu do Paço Imperial, né? Aqui era o nosso palácio. Aqui é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aqui antigamente tinha a Cadeia Velha. E aqui foi onde Tiradentes foi julgado e foi mandado para a forca. Ele ficou durante muito tempo aprisionado numa prisão que tinha por aqui, se não me engano, na Ilha das Cobras, né? Inclusive tem até a cela dele aqui ainda aberta à visitação. Tem que ver na internet direitinho os horários. Daí ele veio para cá, ficou preso um dia aqui ainda, uma noite aqui na Cadeia Velha, que foi demolida, né, para dar lugar à Assembleia Legislativa. Foi julgado e foi mandado para lá. Ele foi mandado através da Rua da Assembleia. Rua da Assembleia, que era aqui, ela seguia essa reta, e se você seguir essa reta inteira, você vai desembocar na Rua da Carioca, que obviamente vai desembocar aqui na Praça Tiradentes. E daqui ele fez esse trajeto até a sua forca. Aqui você ainda tem um resquíciozinho aqui das costas do Morro de Santo Antônio. Aqui a gente tem a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que ela é linda
Ela é de uma arquitetura gótica, que é muito interessante. E aqui a gente tem o edifício da Petrobras, a gente tem a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, e aqui a gente tem, evidentemente, a nossa querida Lapa. A Lapa, quando você estiver na Lapa, gente, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem na Lapa, tomando seus bons drinks, vocês pensem o seguinte: eu tô no local, se você estiver aqui principalmente, né? Eu estou no local que já foi uma lagoa. Aqui tinha a Lagoa do Boqueirão. Era uma lagoa que está retratada na pintura de um cara chamado Leandro Joaquim. Algumas poucas construções, mas já tinha essa igrejinha aqui, uma igrejinha muito charmosa, a Irmandade Divina do Espírito Santo da Lapa. Ela é muito antiga, né? Do lado aqui da Sala Cecília Meirelles e tudo mais. A Escola de Música da UFRJ, que já foi a nossa biblioteca durante um tempo. Aqui tem um prédio do Automóvel Clube também, que é um prédio muito bonito. E aqui a gente tem um passeio público. Gente, por enquanto é só isso. Eu não aguento mais falar, acho que vocês também foi guerreiro quem conseguiu chegar até o final. Mas, como eu falei, tem muitas histórias, cada bairro tem muita história e a gente vai se aprimorando e vai conhecendo novas histórias cada vez que a gente vai pesquisando mais sobre cada detalhezinho, cada cantinho dessa cidade. No próximo episódio eu vou falar mais coisas e, se bobear, vou trazer convidados aqui para vocês para participar desse programa e dessa grande aventura online. Ou seja, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe e faça aquelas coisas todas que você faz como um bom internauta. Mais uma vez, um grande obrigado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e até o próximo episódio do programa Altas Histórias Maps.